Recentemente descobri uma história muito interessante a respeito da luta espiritual de um cristão piedoso que, nos primeiros séculos da igreja cristã, angustiado com sofrimento por causa de grandes tentações que enfrentava, ele chegou à conclusão de que deveria sair da sua comunidade, ir para uma caverna onde ficaria sozinho, apenas cuidando de suas necessidades básicas. E assim foi. Ele abandonou a sua comunidade, porque entendia que a comunidade era tão ímpia que o influenciava para o mal, para não cumprir a vontade de Deus, e dirigiu-se para uma caverna. Ao encontrar a caverna, ele vivia da caça, da pesca e alguns outros cuidados muito básicos, mas depois de algum tempo, provavelmente alguns meses, ele decidiu voltar para a comunidade. E o relatório dele, ele colocou em um diário, onde ele afirmou o seguinte: ele disse: lá na caverna eu descobri que continuava sendo tentado por um profundo orgulho. Mesmo na caverna eu fui encontrado. Esta experiência deste cristão do primeiro século, dos primeiros séculos, nos deve fazer pensar a respeito de que tentação é algo comum aos homens. É verdade, sim, que o meio nos influencia poderosamente. Precisamos continuar a ter cuidado com os meios por onde andamos, os ambientes por onde andamos. Já no fim desta semana, eu tive o privilégio de conversar com um dos membros da nossa igreja a respeito de assuntos variados do nosso interesse, e eu citei uma experiência mais ou menos recente que tive, quando procurando estabelecer crescente relacionamento com pessoas que não são do nosso ambiente, eu de fato me encontrei num ambiente absolutamente contrário à vontade de Deus, onde os comentários eram os mais sórdidos possíveis no tocante a impurezas. Eu continuo com o relacionamento com estas pessoas, mas de fato eu não tenho nenhum desejo de passar tempo prolongado com eles em churrascos, como daquela vez, porque eu entendi que aquele ambiente poderia ser, como geralmente é, extremamente prejudicial para a minha própria vida espiritual. O que não quer dizer que nós não devemos ter compaixão por estes que vivem vidas de devassidão. Mas o que eu estou chamando a atenção é para o fato de que o meio também nos influencia. Se formos tolos e vivermos constantemente em meios sórdidos e contrários à vontade de Deus, nós seremos mais atraídos para fazer o que eles fazem e, por certo, passaremos pelos sofrimentos, porque eles, sem dúvida, passam, porque vivem de maneira contrária à vontade de Deus. Mas, amados, o problema da tentação para pecar não tem a ver apenas com o ambiente, tem a ver com a nossa própria natureza, a sua e a minha. Nós somos tendentes ao pecado. E é por esta razão que o texto de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 1, vem ao nosso socorro de maneira poderosa, porque os irmãos verão que este texto trata a respeito das tentações de Jesus, o nosso Mestre e Senhor. As afirmações de Lucas no capítulo 4 existem com formatos um pouco diferentes nos evangelhos semelhantes, portanto, Mateus e Marcos, mas eu leio Lucas capítulo 4, versos 1 a 13. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Chama a atenção, durante 40 dias. Sem ter comido nada nesses dias, teve fome e ao fim deles, então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhes: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele
cultuarás. Em seguida levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Na leitura já ficou claro, mas eu chamo a atenção de que Jesus não foi tentado apenas estas 3 vezes do relato dos evangelhos semelhantes. Ele foi tentado durante 40 dias pelo diabo, e o verso 13, com todo tipo de tentação. Reconheçamos que contexto especial era o contexto de Jesus ao tempo das tentações, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, animado, firme no Pai, que havia afirmado por ocasião do seu batismo: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Mas o próprio Espírito Santo, isto é algo que talvez seja ainda difícil para alguns de nós entendermos, o Espírito Santo, do qual ele estava cheio, o levou para o deserto para ser tentado. E após longo tempo de jejum, ele teve fome. A primeira das tentações tem a ver com esta sua necessidade absolutamente genuína. Ele teve fome. E Satanás se aproxima dele, e o texto nos ensina que, no verso 3, Satanás disse assim a Jesus: se tu és o Filho de Deus. Comumente nós entendemos que este "se tu és o Filho de Deus", isso é duvida de que tu és o Filho de Deus, mas esta não era uma possibilidade para Jesus, posto que imediatamente antes, por ocasião do batismo, havia sido confirmado. Jesus sempre esteve certo dos cuidados do Pai, que ele de fato é melhor dizermos, porque se trata de Jesus, sempre será o Filho de Deus. Então, amados, a sugestão de Satanás, Jesus tomasse a solução para as suas necessidades básicas e muito comuns nas suas mãos, e com o poder que ele sem dúvida alguma poderia assumir, tornasse aquelas pedras que até tinham o formato de pães, pequenas pedras no deserto, transformasse em pão para então não sofrer. Amados, de fato, nesta afirmação, se tu és o Filho de Deus, a ideia não era fazer com que Jesus duvidasse, mas era que ele demonstrasse a sua independência por ser o Filho de Deus. Acontece que Jesus dependia do Pai e, pretendendo continuar a fazer assim, venceu a tentação e afirmou: não só de pão viverá o homem. E o texto de Mateus diz: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não negou a necessidade de pão como alimento, mas ele não quis que entendêssemos, ele disse a Satanás que nós, como ele também, dependemos não só de pão, mas dependemos da comunhão, dependemos da palavra de Deus, que para nós é orientação segura para que nós não caiamos em tentação. Tanto é que um dos textos muito conhecidos por nós é aquele do Salmo que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Visto que a palavra de Deus é para nós sabedoria, a palavra de Deus faz com que nós tenhamos, segundo o relato do Novo Testamento, a mente de Cristo, os nossos pensamentos firmados e consolidados pelos ensinos de Jesus Cristo, para que assim possamos vencer a tentação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isto quer dizer que, então, Jesus venceu
a tentação para tomar em suas próprias mãos a solução dos problemas. Já que ele dependia do Pai, como continuou a depender, ele aguardava que o Pai mesmo suprisse as suas necessidades. Esta tentação de cuide de si, já que Deus não está cuidando das suas necessidades, é uma tentação muito comum para todos nós, oportunamente. O que precisamos fazer é nos entregar a Deus nas circunstâncias. Não devemos, sem dúvida alguma, aceitar a tentação de Satanás e tomar em nossas mãos a solução para as nossas necessidades, por mais genuínas que elas apareçam, isto é, no nosso próprio tempo. Então, Jesus venceu esta tentação e nós, a exemplo de Jesus, podemos vencer também, porque os recursos que Jesus tinha, nós também temos. O recurso é sermos submissos a Deus e atentos para o momento quando Ele vem para suprir as nossas necessidades. Muitas vezes, procurando acelerar a solução de nossos problemas, nós trazemos dificuldades enormes para a nossa vida e, de fato, negamos o poder de Deus que já está à nossa disposição. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 22, nós aprendemos sobre Jesus o seguinte: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofreu fome, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Nós precisamos sempre, no meio das tentações e das dificuldades da nossa vida, nos entregar a Deus, suplicando e aguardando a solução que tanto precisamos. A segunda tentação é bem explícita neste texto de Lucas, porque nesta segunda tentação, Satanás mostrou os reinos do mundo e disse que eu te darei autoridade e glória, desde que tu me adores. Submeta-se, Jesus, ao meu plano. Há um sentido em que, de fato, Satanás tem autoridade sobre o mundo, mas é autoridade delegada por Deus. Há um teólogo que escreve afirmações muito poderosas, às vezes não entendidas por muitos. Ele diz assim, e vocês talvez se assustem com isso, ele afirma no seu livro de teologia o seguinte: Satanás é o Satanás de Deus, no sentido de que ele é comandado por Deus. E nós devemos ser levados a pensar a respeito de quando Satanás se aproximou de Deus Deus disse para ele: tu observaste o meu servo Jó? E Satanás só pôde tocar a vida de Jó como de fato tocou, para provar se ele confiava ou não em Deus, com a autorização do Senhor, apenas com a autorização do Senhor. Há um sentido muito claro em que, de fato, o mundo pertence a Satanás. E isto é um confronto com aquela palavra, o Brasil é do Senhor Jesus, não é? Mas, de fato, há muitos sentidos em que a Bíblia diz que o mundo é de Satanás. Querem uma afirmação? O mundo jaz no maligno, E não é difícil nós reconhecermos isto. Por causa do mundo, mas por causa das terríveis influências deste mundo sem Deus na nossa própria vida. O meio nos influencia, porque o mundo jaz no maligno. E é muito interessante nós notarmos que o próprio Senhor Jesus, em alguns textos, como encontramos no Evangelho de João no capítulo 12, 31 e João 14, 30, Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. O príncipe tem muita autoridade. Notem os textos que são interessantes. João 12, 31. Chegou a hora do julgamento, disse Jesus, deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E no capítulo 14 e no verso 30, logo a poucas páginas viradas, nós aprendemos assim: já não falarei muito convosco, porque, a mesma afirmação, o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Já o apóstolo Paulo chamou, em 2 Coríntios capítulo 4 e verso 4, Satanás de o Deus deste mundo. O Deus, aquele a quem o mundo
cultua. E, naturalmente, o mundo sem Deus, o mundo que cultua Satanás, vai de mal a pior, continua cego. Quem se submete a Satanás fica cego. E a cegueira é tão grande que muitas vezes nós, ao vermos uma pessoa, às vezes até conhecida nossa, às vezes até que participou por um tempo da vida da igreja, aceitando as sugestões, tentação é sugestão para o mal com a promessa de ganhos, com a promessa de felicidade e muitas vezes com a promessa de grandes alegrias e extremo prazer. Mas é tentação. Quando a pessoa se submete a Satanás, fica cego, absolutamente cego. Na última parte da minha mensagem, eu apresentarei as consequências do pecado que revelam claramente a cegueira de quem se entrega e a necessidade de estarmos alertas para as tentações de Satanás, a fim de nos livrarmos das tentações. E as tentações na minha vida e na sua vida não são as mesmas. Tem a ver tudo com a nossa própria experiência pessoal. Mas aquele que se entrega a Satanás e o adora, fica cego. E não se importa mais em destruir o testemunho cristão, a sua família, a oportunidade de pregar o Evangelho para os seus relacionamentos. Porque tudo isso é perdido quando nós, de fato, caímos e permanecemos caídos, derrotados por Satanás, porque cedemos à sua tentação. Obviamente, e que texto maravilhoso, a palavra de Jesus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só, é exclusividade, só a Ele servirás. Que maravilha nós podemos saber que Jesus Cristo venceu também esta tentação de curvar-se a Satanás para fazer a sua vontade. Há um quê também nesta segunda tentação de Jesus pensar assim: ora, o Pai, Deus, está deixando de me abençoar como devia me abençoar. Naturalmente que isto é uma falsidade, não é isso o que Jesus fez. Ele continuava confiante no Pai. E a última tentação que nós encontramos, dos versos 9 em diante, é a tentação para que Jesus Cristo estabelecesse a sua própria agenda a respeito das coisas que deveriam acontecer na sua vida. Dito isto, os irmãos entenderão melhor a leitura que voltarei a fazer a partir do verso 9. Levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lembre o entendimento, é porque tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui abaixo, porque nada acontecerá contigo, está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, eles te sustentarão com as mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. O que é interessantíssimo aqui é que este texto da palavra de Deus nos revela que Satanás conhece a palavra de Deus. Não é verdade? Sabe o que ele estava citando? Ele estava citando o Salmo 91, versos 1 e 12. E para o especial benefício daqueles dos queridos que estão ao alcance da minha voz, a respeito deste assunto, eu quero ler o texto original, que Satanás que está citando, Salmo 91, versos 11 e 12, na íntegra. Porque Ele, Deus, dará ordem a seus anjos a teu respeito, Jesus, para que te protejam em todos os teus caminhos. Não há perigo. Protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Naturalmente que Satanás está querendo induzir Jesus, mas Jesus sabe o significado, sabe o que este texto significa, e Jesus não vai usar isso para dobrar a agenda de Deus a respeito da sua glorificação, a sua exaltação. O tempo ainda não havia chegado. Amados, esperar o tempo de Deus, para esperarmos o tempo de Deus na nossa vida,
nós precisamos nos submeter a Deus. Precisamos nos submeter aos sofrimentos que são parte, já estão projetados como parte da nossa vida. E precisamos aprender destes sofrimentos, mas demonstrar a nossa submissão a Ele, aguardando o tempo do Senhor para este acontecimento. Ora, há um texto muito impressionante, que inclusive foi imortalizado por Handel no oratório Messias. É o texto de Malaquias, no capítulo 3. É muito importante este texto. Malaquias, capítulo 3, a respeito de o que aconteceria com Jesus no tempo de Deus, na agenda do Pai. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente o Senhor, referência ao Messias prometido, a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais, virá ao seu templo, e ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Eis que, de repente, Jesus conhecia a palavra. E Satanás sabia que Jesus Cristo conhecia a palavra, mas ainda tentou Jesus a estabelecer uma nova agenda por sua livre e espontânea vontade, sem considerar o que Deus queria dele, no tempo dele. Na língua grega, a palavra kairos, o tempo preciso, o tempo exato. Amados, nós precisamos, como Jesus fez, entender os tempos de Deus e aguardar este tempo, aguardando obedientemente. A palavra de Jesus foi simplesmente: não tentarás o Senhor teu Deus. A ideia é: eu não vou tentar Deus nisso, mudar a agenda do Pai, mas tu não deves tentar o Senhor Deus. Seria então se Jesus tivesse entregue a esta tentação, exigir um acontecimento absolutamente fabuloso, tanto é que Malaquias 3 fala a respeito de que de repente ele aparecerá e cumprirá o seu julgamento. É por isso que está escrito: quem suportará o dia da sua vinda? Os que suportarão o dia da sua vinda são aqueles que, se reconhecendo pecadores, se entregaram ao Senhor e confiaram nele, obedeceram o tempo dos acontecimentos da sua vida para viver de acordo com a sua soberana vontade. Amados, vamos relembrar: Jesus Cristo foi tentado constantemente, isto é, durante 40 dias, nesta apresentação de Lucas, no capítulo 4. Como foi que ele venceu? Com os recursos que nós também temos para vencer, os recursos do conhecimento e aplicação da palavra, o recurso da obediência, o recurso da confiança, o recurso da submissão. Ora, se Jesus usou estes recursos para ser vitorioso, como foi, nós precisamos também usar estes recursos para sermos socorridos no tempo oportuno. E a vitória de Jesus sobre a tentação deve, e eu creio que faz assim, se estamos atentos para a orientação do Senhor, nos enche de esperança e de segurança, porque Jesus, como nos diz o texto de Hebreus, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4 e verso 15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Sim, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. O tempo que precisamos do socorro é quando formos tentados. Não é se formos tentados, é quando formos, porque tentação na nossa vida é algo certo e constante. É verdade, para uns mais e outros menos, tendo a ver com
o nível de aproximação, aproximação constante de Deus e da sua palavra. Nós sim somos socorridos por Cristo. Tanto é que caímos sim em tentação, mas não em todas as tentações. Devemos nos alegrar muito com o fato de que Jesus Cristo, quando nós falhamos, nós não queremos permanecer no pecado, mas quando nós falhamos, precisamos ser lembrados de que Ele já assumiu os nossos pecados. Na carta de Pedro, a sua primeira carta, nós temos um texto muito precioso a respeito desta verdade. Observe que nos diz Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versos 22 a 24. Ele, referência a Jesus, não cometeu pecado, nem engano algum, nada foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto, quando sofria não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ora, quando contei a história daquele cristão lá no primeiro século que pensou que saindo de um ambiente pecaminoso estaria livre de tentações, mas que voltou, lembrem, né? Ele voltou dizendo que lá na caverna ele foi encontrado, lá ele foi tentado por Satanás. Já que nós não podemos, humanamente falando, fugir completamente das tentações, como vamos administrar tentações? Como vamos? Há muitas coisas que poderão ser ditas, mas eu tenho basicamente 6 afirmações. A primeira é: precisamos praticar a presença de Deus. E como é que fazemos isto? Devemos fazer como Jesus fazia. Em várias oportunidades nos evangelhos nós aprendemos que Jesus se retirou para orar. Algumas vezes acompanhado, mas algumas vezes sozinho, para estar em contato com o Senhor. Oração é contato com o Senhor. Não é apenas pedir, como às vezes na nossa pequenez e infantilidade fazemos. É sempre para pedir, não. É para entrar em contato. É para pedir orientação e ouvir a orientação de Deus e levar a sério esta orientação. A prática da presença de Deus em oração fortalece o nosso espírito. E a prática deve ser mais constante do que tem sido na sua vida e na minha vida também, para que estejamos fortes para vencer as tentações constantes de Satanás por meio de seus emissários. A segunda coisa que é estratégia para vencer é encher-se do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus ainda é tentado, mas resiste. Esta é a lembrança de Gálatas 5 e verso 16. Eu afirmo, o apóstolo Paulo afirma, andai pelo Espírito, isto é, a ideia é constante, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque há uma luta contra o Espírito, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis. Vamos deixar de ter muita confiança em nós mesmos. Não conseguis fazer o que quereis. Só o querer não resolve. Nós precisamos de poder, é de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estás debaixo da lei que aponta para o nosso pecado e fala da nossa necessidade da graça de Jesus. Em terceiro lugar, nós temos como estratégia para vencer tentações, continuar vencendo tentações, é usar a palavra de Deus. Jesus citou Deuteronômio. Deuteronômio, eu fico imaginando quantos versos, quantos textos de Deuteronômio, Velho Testamento, nós temos gravado no nosso coração para vir ao nosso socorro, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quanto sabemos? Mas se não de Deuteronômio, algum texto. Amados, depois especialmente do advento da maravilha da comunicação, da internet e do celular, muitos crentes, milhares, milhões de crentes sobre a face da terra, eu tenho certeza, têm dependido do celular, que nem sempre tem carga, né? Nós precisamos ter isto no coração, para que o recurso do Senhor na palavra venha imediatamente quando nós somos tentados.
Porque a tentação, quando nós caímos em tentação, geralmente é porque vínhamos brincando com a tentação por muito tempo, vínhamos cedendo às tentações de Satanás. Quando alguém entre nós ou do nosso conhecimento cai num grave pecado, cai numa grave tentação e se torna escárnio para o Evangelho, muitas vezes nós, assustados, dizemos assim, como ele caiu? Eu gosto do texto do livro Cutucando, onde Harold Reimer escreve, ninguém cai no pecado do adultério, escorrega, vem bem devagar, vem bem devagar. E geralmente nós sabemos como é que começa. Começa no nosso tempo com a apreciação e o deliciamento na pornografia, que é a indução para a quebra dos princípios da palavra de Deus para o nosso comportamento sexual, que é tão importante, por certo, na vida humana. Começa assim. Recentemente eu ouvi uma mensagem poderosa de Hernandes Dias Lopes, onde afirmou que eu já sabia, de que a quantidade de homens que se entregue à pornografia é de 30%, homens, 30%, e das mulheres, 20%. Amados, 20% é alto, é um quinto, 30% é mais ainda. Amados, nós precisamos aprender a palavra de Deus para que ela venha ao nosso socorro, e vem sim, mas quando nós a internalizamos e a levamos a sério, Quinta estratégia, quarta coisa, estar alerta, acordado para os ataques que são comuns e constantes. Jesus Cristo, no texto, a afirmação é 40 dias. O texto diz, toda sorte de tentações, nenhuma delas derrotou Jesus. Nós podemos estar muito fortalecidos se andarmos alertas para o fato de que as tentações são parte da vida, mas não temos de cair, e graças a Deus, quando Ele age em nós, nós permitimos isso, nós não caímos em toda a tentação. Então estejamos alertas. E as tentações, eu gostei muito de uma afirmação de um comentador que disse assim, de um escritor da palavra, comentando este texto, ele disse assim, aqui, aparentemente ele está fazendo uma palestra num lugar como este, eu digo, aqui, a luz está acesa e é até muito brilhante, nós estamos cantando louvores ao Senhor, estamos sendo lembrados da palavra de Deus, aqui a tentação tem pouco acesso a nós, porque nós estamos neste ambiente, os nossos conhecidos estão aqui, a minha esposa está aqui, o meu marido está aqui, ou devia estar, né? Os meus filhos estão aqui, eu me sinto, entre aspas, pressionado a agir conforme o que eu digo que eu sou, isto é, eu sou de Jesus. A tentação é na nossa vida íntima, fora das luzes e fora da companhia de outros fiéis, que com sua presença e a sua qualidade de vida, especialmente quando nós de fato conhecemos, e não apenas a fantasia, mas conhecemos aquela pessoa que é fiel a Deus, isto nos inspira a continuar vencendo as tentações para o nosso bem, para o progresso da igreja e para a glorificação de Deus. Reflitamos a respeito disso, não é? Estejamos alertas, mas a quinta e última precisamos refletir sobre as consequências do cair em tentação. Eu devo dizer aos irmãos que nenhum sentido passou pela minha mente ou coração maltratar os irmãos que, tendo sido tentados no passado e tendo caído, já estão restaurados. Glória a Deus por nossa restauração. Deus, de fato, é misericordioso conosco. Ele não tem prazer na morte do incrédulo, do rebelde. Vamos marcar isso no coração. Mas a estratégia para vencer Satanás, pensar nas consequências do pecado. Um certo autor muito importante, chamado Randy Alcorn, ele escreveu o seguinte quando meditou a respeito das consequências que ocorreriam se ele se entregasse às tentações. Ele, antes de fazer a lista
das consequências do pecado que lembrou, e há muitas outras possibilidades, ele afirmou o seguinte: a batalha contra a tentação é na mente e é na privacidade da vida pessoal. Lembra o que eu disse a respeito de que aqui não há muita dificuldade? Porque luz, companhia, pensamentos sãos, ajudadores, que vêm da palavra de Deus. Não. Então a batalha é na mente, é na privacidade da vida pessoal. É por isso que a palavra de Deus diz assim: de todas as coisas que devem ser guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os acontecimentos da vida. Mas assim, Randy Alcorn, ele escreveu assim: primeira consequência, são 12, eu lerei sem comentários. Entristecer Jesus e jogar o seu nome sagrado na lama. 2. Seguir o mesmo caminho destruidor daqueles que cederam à tentação e, no meu caso, que sou pastor, terminar a minha obra, que entendo foi dada por Deus. 3. Perder absolutamente a confiança da minha esposa. 4. Ferir mortalmente a vida espiritual dos meus filhos, que, lamentavelmente, se eu andar errado, provavelmente seguirão o meu mau exemplo. 5. Destruir todos aqueles que confiam em mim e que me tinham como exemplo e atrapalhar a confiança deles em Jesus. 6. Ser incapaz de perdoar-me do pecado, ainda que sabedor do fato de que Deus me perdoa se eu confessar. Amados, um breve comentário aqui, que creio ser muito importante. Eu conheço várias pessoas que, vez por outra, voltam a confessar publicamente o mesmo pecado que já confessaram. Sabem por que isso acontece, do ponto de vista psicológico? Porque, de fato, não creem ainda, Deus que um dia creio, não creem ainda que Jesus cumpre a sua palavra. 1 João 9. O que diz? Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar e livrar de toda injustiça. Pessoas que constantemente voltam é porque ainda não confiaram. Podem dizer o que quiserem, mas é verdade. E a minha oração sobre aqueles meus íntimos que têm esta prática é: ó Deus, supre a carência, resolve o problema, para que eles terminantemente creiam. E já que tu, Senhor, não lembras mais o pecado deles, que eles também não lembrem, porque esta é a vontade de Deus. 7. Perder o autorrespeito. Amados, o pecador perde o autorrespeito completamente. Começa a pensar: eu sou lama, não há jeito para mim, quando há apenas se voltarem para Deus. 8. Carregar culpa terrível, mesmo quando Deus me perdoa se eu confessar, mas que eu mesmo não me perdoo. É redundância isto da afirmação que acabei de fazer. 9. Ter memórias da minha prática de pecado que continuarão me perturbando e impedirão a comunhão mais plena, ele é casado, mais plena com a minha esposa. Naturalmente, ele está falando aqui sobre a tentação para a infidelidade, a traição e adultério. 10. Minar a vida exemplar de alguns crentes que eu conheço. Minar a vida deles no sentido em que outros não confiarão mais neles, porque eu, que parecia tão fiel, também caí. Então ninguém mais crê em ninguém, e nós nos entregamos à sorte, entre aspas, conforme a vontade de Satanás. 11. Consequência de cair em tentação: ter graves problemas de saúde, e com as minhas dificuldades de saúde, infectar inclusive a minha esposa, não apenas por um período, mas para o restante da vida. Ele está falando a respeito aqui da possibilidade das doenças sexualmente transmissíveis, que são bem mais danosas e algumas delas mortais. Ou os irmãos pensam que a AIDS não existe? Não existe.
Alguns casais estão se separando porque a esposa, tendo descoberto as infidelidades do marido, ou vice-versa, posso dizer isso, de fato, saiu do relacionamento. 12. Tremenda consequência da cair em tentação, perturbação espiritual, trazer perturbação espiritual na vida daquele ou daquela com quem eu estive envolvido no meu pecado. Pode parecer um pouco duro nós pensarmos sobre isto, mas é uma poderosíssima estratégia para cuidarmos da nossa vida, nos relacionarmos a Deus de maneira coerente e sincera, certos de que teremos, se fizermos assim, a bênção do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10 e verso 12 está escrito: aquele que pensa que está de pé, olhe para que não caia. Que continuemos a vencer as tentações, que abençoemos o mundo com o exemplo segundo Deus quer de nós, que nos inspiremos na experiência de Jesus Cristo, que venceu toda sorte de tentação e nos inspira a fazermos o mesmo com a sua ajuda. Amém.